turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos chegando, trazendo mais uma videoaula de inglês, todas as segundas agora, no aula de inglês segunda-feira no oitavo B e na sexta-feira é a aula no oitavo A. Foi mudado aí o calendário desde a semana passada. E hoje nós continuaremos trabalhando o verbo to be, que nós iniciamos na aula anterior e vamos dar continuidade. Nós trabalhamos a forma afirmativa do presente e do indicativo, né? No simple present, o presente simples. Presente do modo indicativo como nós conhecemos com os nossos verbos. Hoje eu vou trazer, além da correção da atividade passada, vou também trazer eh, a mais duas formas, né? Que é a forma negativa e a forma afirmativa do verbo to be. Mas antes nós iremos, né, eh, começar com a correção da atividade. Pois é uma questão que tinha, parece que 12 itens, né, para vocês ir treinando aí, fixando o conteúdo. Aí a atividade que era para completar com verbos aí, completar com o verbo to be. A forma do verbo to be ou é a am ou are, depende da pessoa, né, que você está sendo conjugado o verbo. Então, na primeira já vinha como exemplo, né? Na primeira já vinha she, como é a terceira pessoa do singular, né? Na terceira pessoa do singular, nós utilizamos a forma is, né? Então, ficaria she is. Na segunda, né, o I, a gente tem que saber que pessoa nós estamos conjugando. O I é a primeira pessoa no plural. Para o plural, só tem uma forma, né, que é o are. Então, ficaria o iare. 3, né? Item 3, tem Luke, tracinho Leira. É, Luke está atrasado, alguma coisa desse tipo. Então, Luke, aí a gente não empregou um pronome, empregou um substantivo. Mas se nós fosse substituir a palavra Luke, Luke é o nome masculino, seria he, né? Que é o pronome ele, pronome ele. Então, no caso também, terceira pessoa do singular, nós utilizamos a forma is. J, né? J é a forma aí da terceira pessoa do plural, então empregaremos are. Yo, né? Yo pode ser tanto a primeira pessoa, a segunda pessoa do singular, quanto a segunda pessoa do plural. Em ambos os casos é empregada a forma are. Primeira aí, pessoa, né? I, a primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, ela é diferente porque é empregada a forma am, I am, né? It, terceira pessoa do singular para objetos, né? E animais. É o is também. Terceira pessoa do plural, só empregamos a forma is. Já aí no she, né? She é a forma feminina também da terceira pessoa do singular is. Também no 9 aí, né? Tanto 9, o 8 como o 9, nós vamos empregar o is. She, ele, he, ela, então. Aliás, she, ela, he, ele. Ambos fazem parte da terceira pessoa do singular. Vamos novamente por o I, né? O I, que é a primeira pessoa do plural, nós empregamos are. De novo, yo, né? Are, né? Are para yo. I e I, porque todos os dois aí é o pronome I am, né? Perdão. Am e am, porque aí, tanto na 12 como na 13, estão empregadas a primeira pessoa do singular. Yo, sempre que tiver yo, vai ser are, né? Emily, mesmo caso, Emily é um nome feminino. Se for substituir, a gente substituiria pelo pronome, né? Pelo esse pronome she. Então, eu emprego a terceira pessoa do singular, que é is. É he, também is, né? J, já fizemos lá em cima are. We, também are, né? Are, plural, are. E aí, né, na 19, já está até colocado aí, I am, né? Porque é a primeira pessoa do singular. E por último aí, she, que é o pronome correspondente à segunda pessoa do singular, ela, aqui na nossa língua. Então essa aí é a correção, né? Só é observar, lembrando que a gente já estudou os pronomes aí, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular, vocês têm que memorizar. Na primeira pessoa, a gente sempre vai empregar a forma am, I am, né? I am. É, na segunda pessoa, né? Na segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, é are.
Nas três pessoas do singular, he, she e it, nós empregamos is. E nas pessoas do plural, nós empregamos a forma are. O verbo to be se conjuga dessa forma, utilizando aí esses três elementos: am, is ou are. Agora a gente vai começar um novo conteúdo, né? Inclusive eu deixei até aí a forma afirmativa só para dar uma memorizada aí, né? Tá na forma afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo to be está conjugado aí nas três formas, além da forma reduzida, ou forma contraída na negativa e na forma afirmativa. Vocês deverão perceber que na forma interrogativa nós não temos a forma contraída, nós só temos a forma completa ou forma cheia, né? É, só que na forma afirmativa, né? I am, you are, né? He is, she is, it is, we are, you are e they are, né? Isso aí é o verbo to be na forma afirmativa. Vamos agora trabalhar ele na forma negativa. A forma negativa é simples, né? Sempre depois de is, depois de am ou de are, nós iremos acrescentar a partícula not. A partícula not. Not, que já está dizendo que é negativa, né? Ela está negando, então, o not vai ser traduzido como não. Por exemplo, aqui na forma afirmativa, né? Nós temos I am, né? I am, né? Nós temos aqui na forma afirmativa I am. E aqui, a única diferença que foi acrescentada, né? A única coisa que se modificou foi porque foi acrescentada o not. A diferença da forma afirmativa para a forma negativa é que nós acrescentamos a partícula not depois de am, is ou are. É assim que se conjuga o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, no presente do indicativo na forma negativa. Então fica I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Então só acrescentando aí a forma not, a partícula not depois do verbo para transformar a forma afirmativa na forma negativa. E aqui nós temos a forma contraída, né? Aqui é a forma contraída, que é o quê? Aquela forma que eu já havia falado no primeiro vídeo sobre a forma contraída, que você vai tirar essa vogal, né? Essa vogal, naquele caso a gente tirava a vogal, né? Lá do are, né? Do is ou do m. Nesse caso aqui, nós vamos tirar a letra O do not, né? Nós vamos tirar a letra O do not para formar a nossa forma contraída. Só tirar a vogal O de not e colocar esse símbolozinho, né? Símbolozinho para indicar que está na forma contraída ou forma reduzida. Aí fica, e na primeira pessoa, né? O I na forma negativa, está vazio aqui porque não apresenta forma contraída na primeira pessoa, na forma negativa. A forma contraída só vai surgir a partir da segunda pessoa do singular. Então ficaria you aren't, he is not, it is not, we aren't, you aren't, they aren't. Essa aí é a forma contraída, né, da forma negativa do verbo to be no simple present ou no presente simples. Aí vamos agora para a forma interrogativa, que é a outra forma, e é o conjugado ao verbo to be. Afirmativa, primeiro vimos a afirmativa, a negativa e agora a interrogativa. O que a gente vai perceber, né, que houve uma inversão, né, aí da forma afirmativa para a forma negativa. Como assim, né? O pronome, quando se faz pergunta, o pronome vai para depois do verbo. A gente aqui eu risquei um pouquinho, mas vamos pegar aqui a segunda pessoa. You are, né? You are. Quando chega aqui, ó, vem are, you. Foi feito aí a inversão do pronome com o verbo. Do mesmo jeito, he is fica is, né? Is vem primeiro, he is she, né? It is it. We are we.
é, you are, né? Are you, e J are J. E lembrando, nunca esquecer de colocar a interrogação, porque quando nós perguntamos, né, temos que interrogar, porque senão a frase ficaria afirmativa. No inglês até que daria para perceber porque a ordem está alterada. Sempre que for fazer uma pergunta, sempre que for interrogar em inglês, nós vamos inverter o sujeito, no caso aqui são os pronomes I, you, he, she, it, we e J, né? Com o verbo, que no verbo to be é am, is ou are. Então, percebam, observem que em inglês vai haver essa inversão. Verbo vai para depois do sujeito. Mas se o sujeito for, por exemplo, substantivo, também fica a mesma coisa, né? Se for o nome de uma pessoa, de um objeto, o verbo será primeiro, né? O verbo virá primeiro e o nome da pessoa virá em seguida. Vou passar aqui em seguida uns exemplos para tentarem compreender, ou para tentar facilitar mais a compreensão de vocês. Eu coloquei aqui algumas frases aqui com o verbo to be. Primeiro eu coloquei na forma negativa. I am a doctor, né? Eu sou médico, eu sou médica. Aí seria o verbo ser, o verbo to be sendo traduzido como verbo ser. Para fazer a segunda transformação, que seria, né? Eu coloquei aqui na forma negativa, eu apenas acrescentei o not depois de am. Então, quando eu acrescentei o not, o verbo automaticamente vai passar para a forma negativa. E a tradução seria: eu não sou médica. Aqui tem outro exemplo, né? Eu coloquei também com o verbo estar, com o verbo ser traduzido, com o verbo to be sendo traduzido como está. I am at home, né? Eu estou em casa. Para dizer que eu não estou em casa, é só acrescentar o not depois do am. E assim sucessivamente. Eu coloquei aqui só com a primeira pessoa, mas se fosse com a segunda pessoa, o not depois de is. E, aliás, se fosse com a terceira pessoa, o not depois de is, né? Nas pessoas do plural, o not vai aparecer depois are. Aqui o exemplo, né, de transformar, de passar a forma afirmativa para a forma interrogativa. É só fazer a inversão do is com o pronome, ou do are, ou do am com o pronome pessoal aí. O he, ou it, o am, enfim. Aí tem o exemplo. He is a soccer player, né? He is a soccer player. Aqui não era para ter esse ponto. O ponto é só na segunda. Eu errei aqui o ponto. Então, para que eu estou afirmando, ele é jogador de futebol. Para perguntar, eu ia trocar is he, a soccer player. Ele é jogador de futebol? E aqui eu também coloquei um exemplo, né, com a forma contraída. She is not, que é a mesma coisa de she is not, né? Só foi tirado esse o aqui foi tirado, né? Opa, passou aqui, volta ao slide. Foi retirado e acrescentado aí o símbolozinho para dizer que esse verbo está na forma reduzida ou na forma contraída. Então é isso, né? Dúvidas, chama aí no privado, pega o vídeo, assiste, enfim. Também pode me chamar no privado. Na sequência, estarei mandando as atividades de fixação, né, do conteúdo de hoje. Um abraço, boas aulas e até o nosso próximo encontro.